Olá, senhoras e senhores, tudo beleza, gente? Tudo tranquilo? Começando com vocês mais uma aula de Física C, né, de eletricidade. Isso se refere à semana que começa no dia 8/3 e vai até dia 12/3. Deixa eu ver aqui, tá pegando bem o quadro ali direitinho. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho pra cá. Aí tá bom. Gente, seguinte, até conversar com o pessoal do noturno, eu fiz uma confusão, eu postei no pessoal do pré-vestibular umas aulas erradas, foi erro meu, isso deu um pouquinho de confusão para vocês aí. No noturno eu dou aula apenas de física C, que é essa aqui, eletricidade. A física B de bola é com o Alex. E física D, que seria calor, por enquanto vocês não têm, é depois das férias de julho. Só pós-férias de julho que a gente vai ter física D calor. Show de bola? Então eu fiz a confusão e acho que causei uma confusão na cabeça de vocês, mas a pegada é essa. Então no noturno eu trabalho apenas física C, eletricidade, essa aula que vocês estão vendo aí. Gente, na aula anterior eu fui até o processo de eletrização, fiz por atrito, fiz por contato e falei de polarização. Assista o último vídeo, vocês vão ver que eu termino lá falando de polarização. Então aqui eu tenho que falar do processo agora, eu estou nos processos de eletrização, então eu estou no terceiro processo de eletrização. Terceiro processo de eletrização, que é o processo de eletrização por indução, tá? Então, eu vou falar aqui como é que a gente pode eletrizar um corpo por indução. Justo? Legal? Bacana? Então, vamos lá. Então, eu vou trabalhar aqui indução. E falar qual vai ser a pegada da aula de hoje. Eu falo do processo de eletrização por indução. Terminando o processo de eletrização por indução, eu já começo a falar de força elétrica. É um capítulo sucinto, é um capítulo rápido, o capítulo de força elétrica. Não tem muito o que discutir, é apresentar a equação e partir para o abraço, sem muita enrolação. Então vamos lá. A indução, gente, eu gosto de explicar através de desenhos. Eu vou fazer uma sequência, se eu não me engano, de 4 desenhos, e ao final desses 4 desenhos, eu acho que eu vou ter explicado para vocês como é que eu posso eletrizar um corpo por indução. Eu vou induzir ele a ficar eletrizado. Por isso que é processo de eletrização por indução. Show de bola? Gente, mais uma coisa. Alguns alunos reclamaram comigo que meu som tá baixo. Se for verdade aí, eu já encomendei um microfone para a próxima aula, para a semana que vem, meu som vai estar melhor, tá? Tá legal? Enfim, vamos lá. Gente, olha a ideia aqui, vamos eletrizar. Eu vou fazer aqui, ó, primeiro desenho. Vai ser uma sequência de desenhos, um evento ocorre após o outro. Então, o primeiro desenho eu tenho aqui, eu tenho uma haste de material isolante elétrico, né, gente? É claro, aula de eletricidade aqui. E eu vou pôr aqui uma esfera condutora. Esfera condutora. Essa esfera condutora, se eu desenhei nada aqui, tomara que você já entenda que esse corpo está neutro. Show? Esse corpo está neutro. Aí eu venho aqui nesse primeiro desenho e aproximo um camarada aqui, ó. Aproximo um bastão. Observe que não há contato, porque senão seria eletrização por contato. Então, aproximei um cara aqui, digamos, muito positivo. Poderia ser muito negativo? Poderia. Se você quiser, na sala de aula, você me pergunta que eu faço o desenho contrário, com ele todo negativo. Mas o raciocínio é semelhante, né? Então não vai ter muita dificuldade. Gente, quando eu aproximar da esfera condutora, esse camarada aqui é chamado de indutor, pois ele induz a polarização, já falando com vocês, então esse é o indutor. Show de bola, meu amigo? O que vai acontecer? Já disse, a polarização. Esse corpo vai ficar polarizado. Ele atrai elétrons, os opostos se atraem, se é obrigado a saber isso na eletricidade, os opostos se atraem.
Então, ele atrai elétrons aqui e afasta próton. Próton odeia próton. Próton repele próton. Então, fica assim. Se você fizer a contagem, você vai perceber que eu tive o zelo de mostrar que esse corpo aqui está polarizado, porém neutro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse corpo, ele continua neutro, porém, esse indutor induziu a polarização. Então, a última coisa que eu anoto nesse desenho é que esse corpo agora está neutro, aliás, ele continua neutro, porém, peraí, gente, neutro, será que fica aqui? Ficou. Neutro, porém, polarizado. Justo? Aí vai vir aqui a sequência do segundo desenho. Eu venho aqui e faço um segundo desenho, que é um acontecimento em cascata. Isso aqui ocorre depois disso, ok? Aí eu venho aqui, desenho a mesma esfera condutora, do mesmo jeitinho, o indutor continua aqui, show de bola, todo positivo, extremamente positivo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora está tudo igual ao desenho anterior. Só que agora eu venho aqui, a novidade é que eu ligo aqui desse lado o que a gente chama de fio terra. Tá? E ele faz jus ao nome. Ele está ligado realmente ao planeta Terra. Né? Uma ligação entre o corpo, isolante, então carga não flui por aqui, entre um material condutor, que é o fio, e vai até o solo. Gente, e agora vem talvez uma novidade, eu acho que eu vou ter que desligar um pouquinho o meu ring light, que está refletindo lá no desenho, depois eu ligo. Deixa eu ver aí, ó. Continua bom, né, gente? Não sei nem se eu vou ligar essa meleca de novo. Vamos lá. Enfim, daqui, isso aqui está ligado na Terra. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Terra, por ser gigante, ela tem muita carga sobrando, muito elétron sobrando. A gente chama de elétrons livres, que são elétrons fracamente ligados ao átomo, que eu consigo pegar, colocar e tirar com muita facilidade. Então a Terra tem uma grande quantidade de elétrons livres. Tá? Os elétrons podem subir e descer para o planeta Terra, tem muito espaço, né? Você considera até um espaço infinito em relação ao tamanho dos elétrons. Então isso aqui tudo a gente chama de elétrons livres. Elétrons fracamente ligados ao átomo, dando sopa, que eu posso roubar a hora que eu quiser. Então elétrons livres. Justo? Vem cá, se eu tenho aqui um monte de elétron livre, tem um caminho e aqui tem próton, o que vai acontecer? Vai subir aqui elétrons livres. Fazer esse símbolozinho aqui de elétrons, menusinho, livres. Quantos elétrons livres vão subir, professor? Não sei, impossível dizer. Impossível dizer. Eu posso inventar aqui um número, sei lá, só para dar exemplo aqui. Suponha que subiram, sei lá, 4 elétrons livres. Então, estou inventando 1, 2, 3, 4 elétrons livres. Está aqui, ó, 4 elétrons livres. Na prática, gente, é sempre, mexer com carga é sempre um número muito grande. Bilhões, quadrilhões, quinquilhões, alguns mols de elétron. Sempre mexer na prática é sempre um número muito grande. Aqui, para me facilitar, né, não vou passar aqui desenhando bilhões de elétrons. Então, desenhei apenas 4. Show? Então, o primeiro desenho eu induzi a polarização. Segundo desenho, por causa da polarização, os opostos se atraem. Esses prótons atraíram elétrons livres da Terra. E agora eu vou para o terceiro desenho. Eu venho aqui, no terceiro desenho, tá aqui, tudo mesma coisa,
tá? Ou o indutor continua aqui. Olha como é que tá tudo igual, muito parecido o segundo e o terceiro desenho. Aí, a diferença aqui nesse aqui é que eu vou, depois que esses bichos subirem, eu vou e corto o fio terra. Cortei o fio terra. E aí vem a pergunta final e eu acabo por aqui. Vem cá, bebê, chegando no quarto e último desenho, fala pra mim. Olha a sequência de pensamento. No quarto desenho, que é o desenho, é a situação final. É o final de tudo. Eu tinha um corpo neutro que em algum momento subiu elétrons e depois eu cortei o caminho, eu cortei a ponte. Então, o que vai ficar no final? Que eu afasto, eu retiro o indutor da jogada e retiro o fio terra. Eu vou ter o corpo que era nêutron, ganhou elétrons e aí cortei o caminho. Então, esse corpo ele ficou no final negativo. Negativo com os 4 elétrons que subiram. Show de bola? Então eu induzi a eletrização desse corpo. Induzi com esse indutor usando o fio terra, coisa e tal. Legal? Bacana? Percebam, vê se você nota aqui que seria o seguinte, ó, eu vou falar, não vou nem desenhar, vê se você capta. Se o indutor fosse negativo, aqui ficaria positivo e aqui ficaria negativo. Como só elétron caminha, se aqui tivesse lotado de elétrons, elétron odeia elétron, aí ia descer elétron para o planeta Terra. E aí se a esfera perdeu elétron, ela ficaria positiva ao final disso tudo. Entenderam a ideia, gente? Se não entendeu, de repente, volta ao vídeo, ouve um pouquinho que eu estou falando, vai desenhando de repente, né? Para você ver a sequência das frases que eu falei, que se você colocar um indutor aqui negativo, vai ocorrer tudo ao contrário e no final isso aqui ficaria positivo. Show de bola? Gente, então isso aqui é eletrização por indução. Tentando dar um exemplo, eu não resisto, colocando isso na vida de vocês, eu posso falar do para-raio. Então vamos lá falar do para-raio, quer ver só? Olha o funcionamento do para-raio, tá caindo um monte de raio aqui agora, né? Essa semana aí tá uma loucura de raio aí, então bem pertinente falar a respeito. Aqui está o seu prédio. Aqui, ó. Olha o seu prédio aqui, bebê. Aqui está o seu prédio. E, inclusive, aqui está você, ó. Olha você aqui na janela do seu prédio. Tá fora do prédio, né? Maravilha. O seu prédio, ele tem um para-raio aqui em cima. Parece um cabo de vassoura com 3 pontinhas. E agora aqui o muito importante, ele tem um cabo de cobre bem grosso, né? Que vem aqui, ele vem rente à parede, normalmente fica com anéis aqui de borracha para não encostar na parede. Isso vai bem fundo, a mais de 5, 7 metros de profundidade, que é o fio terra. Tá? Isso não é nada ligado à tomada, não tem nenhuma tecnologia, só isso aqui. Um cabo metálico, 3 pontas e um fio ligado lá nas profundezas. Gente, o seu prédio está neutro. O seu prédio legal está neutro. Aí eu vou supor o mais comum, que para uma nuvem em cima do seu prédio insanamente negativa. A nuvem é muito negativa. Muito. Vem cá. O que elétron faz com elétron? Elétron odeia elétron. Então, essa nuvem expulsa os elétrons do seu prédio, tá? Expulsa, obviamente não todos, mas expulsa muito. Vai para os prédios do lado, vai para os carros do lado, as árvores do lado, os elétrons são expulsos. Então, se o seu prédio estava neutro e teve elétron expulso porque elétron odeia elétron, empurrou para longe, seu prédio era neutro e perdeu elétrons, o seu prédio fica positivo. Então, olha, essa nuvem
induziu o seu prédio a ficar positivo. Hein, bebê? Viu que tem tudo a ver com a matéria que a gente estava falando? Só que tem um efeito, isso aqui eu vou falar com mais calma mais na frente da matéria. Tem uma propriedade chamada poder das pontas na eletricidade, que quanto mais pontiagudo é o objeto, maior a sua densidade de carga, ele fica mais eletrizado, ele acumula mais carga, então aqui fica muito denso de carga elétrica. Aqui, ó, o para-raio. Por isso que ele é pontiagudo. Meu amigo, quando um raio cai, o que ele procura? Aonde tem cargas opostas, pois os opostos se atraem. Então, olha aqui, ele naturalmente está com carga oposta. E ele procura também aonde é mais perto. Por isso que o para-raio é lá no alto. Então, na hora que essa descarga sai, que essa descarga procura próton, pois os opostos se atraem, e algo que está perto. Por isso que o para-raio é lá no alto. Isso cai, escoa pelo fio terra, e isso é espalhado lá para mais de 7 metros abaixo da terra. Então, vocês perceberam que o para-raio é por indução, ele induziu ficar eletrizado? Justo? Legal? Bacana? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu vou comentar, que tem muito nos exercícios, então eu vou acabar falando, eu acho até bobo, confesso como professor, um negócio meio bobo, meio sem propósito, mas os exercícios traz tanto, que eu tenho que falar para você não ficar inseguro nos exercícios, que é o eletroscópio de folhas. Vamos lá. Deixa eu pôr o nome que eu falei. Estou ainda em indução, tá? Mais um exemplo de indução. Eletroscópio de folhas. Que é o seguinte. Imagina que você pegou um vidro, então um recipiente de vidro. Tá aqui, mais ou menos com esse formato. Lembra um pouco um funil, né? Aí tem a boca dele aqui assim. Aí você vem nesse funil, né? Tudo de vidro, tudo. Isso aqui é tudo lacrado, tá, gente? É um recipiente de vidro, só tem a boca aqui em cima. Aí você põe nesse recipiente e lacra ele totalmente. Põe uma rolha aqui. Legal? Aí você vai atravessar um arame nessa rolha. Um arame. E nesse arame, você vai pôr um ganchinho aqui e pôr 2 folhas de papel alumínio. Por isso chama eletroscópio de folhas. Tem 2 folhas aqui. Deixa eu desenhar isso melhor ou menos mal. 2 folhas aqui de papel alumínio. Por que papel alumínio? É de metal extremamente leve. Então imagina que você fez isso aqui, ó. Vou pegar uma folha aqui. Tá aqui uma folha. Essas folhas aqui, gente, é mais ou menos do tamanho do meu dedo, cada uma delas, tá? Tamanho do nosso dedo. Aí você pega e fez aqui, ó. Você dobrou e fez isso aqui, ó. A folha assim, né? Aqui, ó. Algo dobrado mais ou menos assim. Só que essas 2 folhas aqui, que parecem uma perninha, são folhas de alumínio, de metal extremamente leve. Legal? Justo? E para finalizar, você fica aqui com uma bolinha aqui de metal. Então, uma bolinha de metal. O que vai acontecer? Supõe isso aqui está tudo neutro. A priori isso aqui é tudo neutro. Tudo. O conjunto, o eletroscópio é esse conjunto. O conjunto está neutro. Mas se eu chegar aqui, um indutor aqui perto. O último indutor tinha sido positivo, né? Então eu vou fazer aqui agora um indutor negativo. Gente, se esse indutor é negativo, elétron odeia elétron, e só elétron que caminha. Então, ele empurra os elétrons que estão aqui em cima, ele empurra aqui para baixo. Aqui fica cheio de elétron e aqui fica cheio de elétron. E aí, meu amigo, acaba a explicação do eletroscópio. Ele empurrou os elétrons aqui para baixo. O que elétron faz com elétron? Elétron odeia elétron. Um elétron aqui empurra o outro e essa perninha abre. Então vai acontecer isso aqui, ó. Essas cargas descem e as perninhas ficam abertinhas. A força elétrica abriu as perninhas do eletroscópio de folha. Justo? Então o eletroscópio de folhas, ele é um identificador de corpo que está eletrizado. Se eu chegar ele perto de um corpo eletrizado, a perninha abre.
Eu não sei se é eletrizado positivo ou negativamente, não dá para saber com o eletroscópio. Mas quando eu chego perto, ele identifica um corpo eletrizado, porque as perninhas vão abrir, né? As cargas opostas aqui descem e a perninha abre. Legal? Tranquilo? Bacana? Essa é a ideia. Agora eu já vou, né? Vamos na pegada rápida e já vou para um novo capítulo, que é a ideia de discutir força elétrica. Tá aí. Gente, quando duas massas interagem, eu tenho força gravitacional. E quando duas cargas interagem, eu tenho força elétrica. Então, suponha aqui que eu tenho uma carga 1. Carga, normalmente, a gente faz com o símbolo Q, tá? De carga. Eu tenho aqui uma carga 2. Isso está separado por uma distância. Show? A força elétrica, eu vou anotar assim, FE. A força elétrica entre essas duas cargas é dada por K, que eu já comento que é uma constante eletrostática, K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. E, na verdade, as cargas aqui são módulo. Módulo de Q1 e módulo de Q2. Esse número aqui é sempre positivo. Essa constante, ela vale sempre no vácuo, que é normalmente o que se cobra, ela vale 9 vezes 10 a nona, olha a unidade, hein? Newton vezes metro quadrado, Newton vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Justo? Essa é o valor. Você tem que gravar esse valor? Claro que não. Claro que não. Não tem que gravar isso. O cara tem que te dar isso aí. Enfim, então fica isso aqui. A força elétrica é KQQ sobre D2. O que é? Já acabou essa matéria. Ela é rápida, ela é sucinta. A equação está aí, agora é fazer exercício. O que eu gostaria que você percebesse é a relação aula de matemática. Aula de matemática. O que eu quero que você perceba é a relação entre a força elétrica e a distância. Elas são inversamente proporcionais. Se a distância sobe, a força cai. E a relação é proporcional ao quadrado. Vamos ver isso, vamos montar uma tabela para acabar isso aqui. Então, força elétrica e distância, posso anotar assim, gente? Força elétrica e distância são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui, ao quadrado. Como é que fica isso? Fazendo uma tabelinha. Tabelinha supor valores, tá, gente? Você construir tabela de gráfico, você literalmente chuta valores. Suponha que nesse desenho, olha o que eu estou inventando aqui. Nesse desenho, para a carga Q1 com a carga Q2 numa distância D, a força aqui deu F. Então, ó, construindo uma tabela, se a distância vale D, a força vale F. A pergunta é, o que acontece se eu dobrar a distância? É inversamente proporcional ao quadrado. Se eu dobro a distância, a força vai diminuir. Se uma cresceu, a outra diminui. E diminui proporcional ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então a força cai 4 vezes. Justo? Mais uma. Se você pega e deixa a distância 4 vezes menor. A distância é 4 vezes menor.
Se você diminuiu a distância, vai aumentar a força. Só que aumenta ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Então você vai ter uma força 16 vezes maior. Se você aproximou as cargas 4 vezes, a força elétrica está 16 vezes maior. Show? Tranquilo? Vou pegar uma aqui, hein? O que você tem que fazer? Vou fazer a tabela aqui agora ao contrário. O que você tem que fazer com a distância para a força elétrica aumentar 9 vezes? A força elétrica ficou 9 vezes maior. Isso quer dizer que eu diminuí a distância 3 vezes. Você diminui a distância 3 vezes, você joga aqui, ó, 3 ao quadrado, você aumenta a força 9 vezes. Então, essa relação da força elétrica, gente, acho bem importante. Como eu prometi, é uma aula seca, sucinta, só apresentar a equação de força elétrica, jogar os valores aqui, fazer um comentário de sinal. Isso aqui sempre retorna um número positivo. K é positivo, módulo é tudo positivo e o número ao quadrado é sempre positivo. Cabe a você analisar, é física agora e não matemática. Você tem que analisar se o resultado é uma força de atração ou de repulsão. E como que você analisa isso? Simples, na minha opinião. Cargas iguais se repelem, força de repulsão, e cargas opostas se atraem. Força de atração. Ok? Isso. Aliás, fazer uma última pergunta aqui para acabar. Deixa eu ver, eu acho que já dá, tá bom, né? Porque a aula que rende, o aluno tem que pausar, às vezes copiar. Uma aula parece que tem meia hora, mas o aluno gasta mais, às vezes, de 1 hora assistindo a aula, porque ele pausa, anota, às vezes repete porque não ouviu bem ou não entendeu bem. Então a aula parece que tem meia hora, mas na casa do aluno dura, às vezes, mais de 1 hora. Não é verdade, gente? Então, vou parar por aqui fazendo uma última análise. Imagina que eu tenho uma carguinha aqui com uma carga Qzinho, pequenininha, pouca carga elétrica. E eu tenho uma segunda, digamos, positiva. E tem uma segunda cargona aqui, que é grande em tamanho e tem muita carga elétrica. Qzão é muito maior do que Qzinho. Tá? Esse símbolo existe mesmo, tá, gente? Muito maior, você anota assim. E fato é que vai ter uma força elétrica aqui, nessa distância dele. Tá? A minha pergunta é, para finalizar, existe uma força elétrica entre a carga 1 e a carga 2. Meu camarada, senhorita, quem faz força maior em quem? É minha pergunta, desafio. A força elétrica maior é Q1 fazendo em Q2 ou é o corpo Q2 que faz uma força elétrica maior em Q1? Quem faz força elétrica maior em quem? Gente, vocês concordam que a carga 2 faz uma força bem maior na carga 1? Não é isso? Show? Claro que não. Claro que não. A força que a carga 1 faz na 2 é igual à força que a carga 2 faz igual na carga 1. Força que a carga 1 faz na 2 é igual à força que a 2 faz na 1. Professor, você me garante isso? Eu não, quem te garante isso é o Newton. Ação e reação. Terceira lei de Newton. A força trocada aqui é a mesma, tá? Que eu calculo aqui, ó. Essa força aqui eu já calculo par ação e reação. A força trocada entre as duas cargas, que sempre será a mesma. A terceira lei de Newton me garante isso. O que acontece, a consequência em cada corpo, a gente pode conversar depois. Mas que o par de força trocada é sempre o mesmo, é ação e reação. Justo? Gente, a partir de agora, certamente a próxima aula é uma aula que a gente ainda não fez, que é a aula de exercícios, tá? Então eu vou dedicar uma aula de exercício de força elétrica, processos de eletrização e por aí vai. Valeu, galerinha. Show de bola? Vai dar meia horinha de aula no Bocota Ema. Bonitinha e lindo, ó. Tá com 29 minutos e 39 segundos. Acho excelente. Isso equivale a uma aula de mais ou menos 50 minutos na sala de vocês, de 40 para 50 minutos. Então, gente, um grande abraço. Espero ter ajudado, né? Tchau, tchau. Boa semana a todos.